Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sexturo, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana de alegrias e preocupações com as contas públicas do Brasil. Também foi uma semana escura em São Paulo sem luz. Fomos informados que não vai voltar o horário de verão e que a Caixa vai apertar as condições para financiamentos imobiliários. A produção de minério de ferro da Vale surpreendeu no terceiro trimestre. As bolsas dos Estados Unidos continuaram batendo touro de ouro, novos recordes. A Apple e a Nvidia também bateram touro de ouro, máximas históricas. Mas na Europa, as ações da dona da Louis Vuitton, LVMH, despencaram na bolsa, com a queda inesperada nas vendas das bolsas, principalmente na China, produtos de couro. Já o petróleo deu um mergulho de 5% na terça-feira. Israel matou o líder máximo do Hamas. O Bitcoin e o ouro continuaram firmes, enquanto o ex-presidente Donald Trump disparou nas casas de aposta como vencedor na eleição presidencial daqui 2 semanas. O Banco Central Europeu manteve o script e cortou seus juros pela terceira vez em 2024. A China anunciou mais estímulos econômicos. A Rússia disse que pode parar de usar dólares e para isso quer criar uma criptomoeda dos BRICS. E a Turquia manteve os juros inalterados em 50%. Meus amigos, esse é o custo de não ter um Banco Central independente. No fim, da semana, depois de muito vai e vem, o Ibovespa terminou praticamente zerado, acima dos 130 mil pontos, enquanto o dólar subiu mais do que 1% e ficou pressionado ali perto dos 5,70. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextor de hoje. Primeiro ponto, a novela do rombo nas contas públicas. A situação fiscal do Brasil continua no topo da lista das preocupações dos investidores. Nesta semana, o mercado se animou ou se iludiu com os relatos de que a equipe econômica estava preparando um pacote de contenção de gastos públicos entre expressivos 30 bilhões e 50 bilhões de reais. Que gap gigantesco, né? 20 bilhões de diferença. Que coisa estranha! Os investidores se empolgaram com as falas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de que chegou a hora de levar a sério a revisão dos gastos. Ninguém achou que eles não estavam levando a sério antes. Pelo contrário, a gente quer notícia boa. E o fato dela dizer que o arcabouço fiscal vai ser cumprido esse ano e no ano que vem e até em 2026 fez a bolsa subir e o dólar cair na hora. É gostoso ouvir isso, afinal, no mercado só se diz que o equilíbrio das contas públicas não é factível para esse ano. Mas para tristeza geral, logo em seguida saíram relatos de que o governo pretendia tirar as estatais do orçamento para poder gastar mais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, correu para negar a informação e disse que a intenção é tornar as estatais menos dependentes, mas a dúvida continuou pairando no ar. Aí ontem, quinta-feira, o presidente Lula voltou a dizer que despesas com saúde e educação não são gastos, e sim investimentos. Ele disse, se um banqueiro constrói um banheiro ou arruma uma calçada é investimento, mas quando o governo gasta, é gasto. Segundo ponto, apostas em Trump disparam e o jogo vira. As pesquisas de intenção de votos para a eleição presidencial dos Estados Unidos, dia 5 de novembro, estão dando empate técnico entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump. Mas nas casas de apostas, a democrata estava na frente, mas nas últimas 2 semanas o Trump reagiu e superou a democrata e agora está 62% para o Trump e 38% de chance para Kamala nas casas de apostas. Tanto é que o Bitcoin, um dos investimentos queridinhos de Trump, subiu 10% nessa semana. Estava rondando 69 mil dólares, apontando para o recorde histórico, para o touro de ouro no Bitcoin, que é 73.737 dólares. A razão da virada, na verdade, são 2 razões. Indícios de que Trump vem ganhando eleitorados minoritários que normalmente votam nos democratas, como negros, latinos e asiáticos. As pesquisas sugerem que uma parte desses eleitores está ficando mais conservadora. E um modelo de previsão chamado The Virtual Tout, que foi muito preciso na eleição de 2020, está prevendo a vitória de Trump. O modelo, que é atualizado diariamente, estava prevendo a vitória da Câmara até dia 6 de outubro, quando virou e passou a indicar a vitória do Trump. Terceiro ponto, ouro bate mais um recorde. Voltou a bater mais uma máxima histórica, recorde de novo. É touro de ouro no ouro. Sexta-feira, bateu 2.720 dólares a onça, com incertezas em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos e a guerra no Oriente Médio, a contínua compra dos bancos centrais, principalmente o da China, e a expectativa de corte de juros dos Estados Unidos e o corte de juros pelo Banco Central nesta quinta-feira, o terceiro do ano, que também ajudou. Isso aí sempre ajuda, né? Quando os juros caem, ajuda o ouro, ajuda o Bitcoin, ajuda qualquer ativo que não paga dividendo nem cupom. Ele se valoriza.
desvalorizam. Ao contrário, quando os juros sobem, ativos que passam a pagar mais rentabilidade por mês ou por semestre se valorizam, valem mais. E como a expectativa é que os juros caiam mais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o ouro e o Bitcoin seguem firmes e fortes. O Bitcoin estava $69 mil, mirando para o recorde de 73.700. No ano, o ouro já se valorizou 30%. Aliás, o ouro é a verdadeira reserva de valor do mundo. Olha que coisa interessante. A Bolsa Brasileira está perto da máxima histórica, né? Está 130 mil pontos. A máxima foi 137 mil pontos. O all-time high, o recorde, o touro de ouro. Mas em dólar não. Em dólar são $23 mil. E está longe da máxima em dólar, que foi $42 mil em 2011. Agora, olha nos Estados Unidos. O Dow Jones está na máxima histórica, $43 mil. Nunca teve tão alto. Mas em ouro não, né? Não está na máxima histórica em ouro. Está valendo 16 onças em ouro. Cada contrato do Dow Jones vale 16 onças de ouro. E no ano de 2000, cada contrato do Dow Jones valia 42 onças de ouro. Quarto ponto, Rússia quer substituir o dólar por criptomoeda dos BRICS para as relações comerciais. Uma ideia perigosa de se embarcar se o Trump ganhar, já que ele avisou que vai arrebentar com quem for contra o dólar. Às vésperas de receber a cúpula dos líderes dos BRICS, a Rússia, que atualmente preside o bloco, né, dos países em desenvolvimento, dos BRICS, países que querem estreitar laços entre si, divulgou um documento, a Rússia, onde almeja criar e usar a CryptoBRICS como meio de pagamento entre o bloco composto por Brasil, Rússia, China e África do Sul, mais a Índia, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Esses são os BRICS atualmente. A Rússia não tem muito a perder, já que ela está usando o yuan chinês, né, em 70% das suas transações comerciais internacionais depois que recebeu as sanções por conta do ataque e da guerra contra a Rússia. Para a China, é música nos ouvidos, já que eles querem eliminar o dólar em suas transações internacionais. O Brasil tem endossado esse debate. Vale lembrar que o Brasil está avançado no seu projeto do Real Digital, o Drex. Aliás, o presidente Lula foi para a Rússia e vai participar da cúpula dos BRICS nessa terça, quarta e quinta, dia 22, 23 e 24 de outubro, na cidade de Kazan, enquanto Putin informou que não vem ao Brasil para o G20 mês que vem, porque está com pedido de prisão internacional emitido. Quinto ponto, Caixa piora exigências do crédito imobiliário. O setor imobiliário teve uma surpresa negativa nesta semana. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai piorar as exigências nos financiamentos imobiliários. Agora, o banco passa a financiar a compra ou a construção de imóveis que têm o valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$1,5 milhão. No modelo atual, não existe limite. O cliente também não vai poder ter outro financiamento habitacional ativo com a Caixa. Além disso, a partir de novembro, a Caixa só vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo saque. Hoje, são 80%. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Hoje, são 70%. A Caixa disse que as novas regras resultam de menos recurso na poupança. A caderneta de poupança registrou o maior volume de saque líquido do ano em setembro, 7 bilhões e 100 milhões de reais. Esse também foi o terceiro mês seguido de resgates líquidos, mas isso eu acho bom, porque os brasileiros estão aprendendo a investir melhor, tirando dinheiro da poupança para aplicar em recursos de maneira mais rentável. Sexto ponto, imposto novo não vai ser suficiente. O custo para cumprir a promessa de campanha do presidente Lula de isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil vai ser de pelo menos 45 bilhões de reais. Só que, de acordo com o estudo do Banco Santander, a criação desse imposto mínimo de 12% para os milionários que o governo cogita lançar tem potencial de elevar a arrecadação do governo em torno de 40 bilhões, nós sabemos, todo ano, mas deve gerar, de fato, algo próximo a 20 bilhões, já que muitos milionários vão tirar a fortuna do Brasil para escapar do novo tributo. O custo de não cobrar impostos desses 16 milhões de brasileiros seria mais do que o dobro do que vai ser arrecadado. Logo, o montante vai ser insuficiente para cobrir o buraco que vai nascer. Quem estaria sujeito ao novo imposto são 250 mil contribuintes que ganham mais do que R$1 milhão. E pra semana que vem, a temporada de balanços esquenta no Brasil. Vai sair a nossa prévia da inflação. Nos Estados Unidos sai o livro bege com as expectativas econômicas do Banco Central. E na China, o nosso maior cliente tem decisão de juros domingo. Ou seja, segunda-feira, a nossa bolsa já abre balançando. Eu sou Pablo. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!